Gente, muito feliz, começamos aqui o primeiro PodNow, mas ó, tô aqui com o emblema do Podbi, porque a minha gráfica ainda não entregou, mas tá tudo certo. Eu não ouvi o que eu ouvi? Não me conhece, eu sou João Augusto e tenho mais 4 nomes, né, porque minha família adora um nome extenso. Aham, sei. Aham, sei. Variar, só falar isso para vocês, vou colocar aqui legendas em inglês, para que vocês entendam também, né, que eu sei que tem muito amigo meu aqui. Could you imagine that this wallet, look how cute it is. How much did it cost to make this wallet? You're not gonna believe it, Anna. Only 3 reals. 3 reals? Yes, 3 reals. E tô muito feliz de ter começado isso, porque eu queria, de alguma forma, estar falando com vocês na internet, de alguma coisa, falando de papos, né, leves, mas também evidência, comportamento, o que estão achando, e eu não sabia como, né, e eu falei, cara, preciso criar um quadro dentro do Podbi, mas que não seja podcast, que eu entre em contato com outras pessoas, eu coloque a minha expressão, eu gosto de estar em comunicação, sempre fui uma pessoa comunicativa desde pequeno, aliás, eu sempre, quando eu era pequeno, as professoras sempre chamavam minha mãe na escola, nas reuniões, e era assim, seu filho é muito educado, mas ele não para de falar, então eu era dessa criança que falava muito. Meu Deus. Eu criei esse PodNow justamente para que a gente pudesse entrar em um pouco mais próximo, para que vocês me conhecessem, saber como eu penso, e isso é sobre isso, sabe? Acho que a gente vai se aprendendo todo dia. Vim para a Austrália em 2017, mas a princípio a Austrália não era o meu plano. Eu vim para a Austrália porque eu fui para o Canadá primeiro em 2013, estudei francês por um bom tempo, e aí eu achei que o francês... eu fui no Canadá, era verão, então era tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Verão, 35 graus. E eu tenho 2 irmãs, né, que uma que morou lá há um tempo, né, fez um intercâmbio também, e outra que tá lá até hoje, que é a Raquel e a Carol. Carol tá lá, né, e ela fala, ai amigo, se você for mudar primeiro, você tem que vir no inverno, ficar aqui uns 2, 3 meses, entendeu? Menos 30, para depois mudar. Só que eu sou uma pessoa inquieta, e eu sempre tenho planos, não sei o quê, papapá. Sempre desde pequeno quis mudar, né, de país. Monas. Então tá. Então tá. E eu mudei, né, ao 2017, eu aproveitei que eu estava um pouco saturado das coisas que eu estava fazendo no Brasil, meu trabalho, eu era muito feliz, eu era muito contente, eu amava o meu trabalho, mas eu ficava 12, 13 horas por dia naquele trabalho, meu telefone tocava 24 horas, eu não tinha vida social, era funcionário saindo, era funcionário faltando, eu ia trabalhar de sábado, domingo, emendava a semana. Área! Então, eu comecei a ter uma espécie, um burnout, então foi meio que uma fuga também. Mas eu também tinha essa vontade, então eu vim pra cá em 2017, fiquei na casa de 2 amigos, o Gustavo e a Fernanda. Depois disso eles voltaram, mas eu continuei aqui, amava aqui Perth, eu achei Perth muito legal, porque era uma cidade menor, eu estava um pouco cansado também de São Paulo muito caótico, muita coisa, e Perth com 2 milhões de habitantes, eu achei uma coisa muito foda, não tem trânsito, as coisas funcionam, a cidade era muito limpa, era isso, eu precisava de um detox, assim, de muita gente, sabe? Amo São Paulo, mas eu precisava desse detox. Eu cheguei aqui e aí eu comecei a trabalhar na área da hospitalidade, porque eu também já era formado e tal, então eu comecei a trabalhar como camareiro, passei uns perrengues em camareiro, porque, olha, eu vou falar, ou profissão, olha, eu vou pro céu toda vez pros camareiros, porque o que acontece no quarto, gente, o que o povo faz no quarto, vocês não têm noção, é uma coisa nojenta. Fora isso, depois eu fui para a área da recepção, que eu estava, mas eu não era mais gerente, como no Brasil. E eu estava bem feliz, porque eu bati o meu ponto, vim embora, e bati outro ponto e ia embora.
2000 anos depois. Cara, as maiores dificuldades que eu encontrei aqui na Austrália, eu acho que foi, a princípio, o idioma. Eu fazia inglês no Brasil um bom tempo. Só que eu tinha um bom inglês para quem morava no Brasil, né? Hi, Lorena. Hi, how are you? Era digamos assim, aquela coisa, você fala inglês, mas você fala porque você é brasileira, mas você estudou bastante tempo. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que o inglês era totalmente diferente. O accent, né? O sotaque deles era muito único, né? E eu não entendia, e eu tive que estudar. Estudei por 9 meses na Navitas, dos quais eu fiquei 3 meses no Advanced Diploma, louca. No Advanced English, Advanced General English. Aí depois eu fui pro FCE Cambridge, que foi um bom, assim, foi um shift pro meu inglês. Depois eu fui o IELTS, eu fiz o preparatório, mas eu acabei não fazendo o IELTS. E depois eu comecei a fazer um curso técnico, que é o diploma, que é o certificado 3, Diploma of Business, depois eu fiz o Advanced Diploma of Business. E isso depois aí deu hit na quarentena, e aí aconteceu tudo que tinha que acontecer, então, o mundo, né, tudo mudou. Tá bom. Cara, eu já namorei aqui, né, hoje eu tô solteiro, mas eu era noivo, né, quem me conhece sabe um pouco da minha história. Eu fui noivo por 3 anos e meio, eu tive um relacionamento com um australiano. A gente se conheceu na segunda semana, a gente se apaixonou e a gente teve uma história linda, foi um dos momentos mais lindos meus aqui na Austrália, porque eu aprendi uma diferente forma de amar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, sempre fui uma pessoa muito louca. Para de ser doida! Muito possessiva, e aí eu comecei a ver que eu tava aprendendo errado. Ele era muito seguro, ele demonstrava muito que me amava, me ligava, a gente conversava, mas não era aquele calor, era uma coisa mais calma, uma coisa fofa, uma coisa de respeito. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E aí a gente teve uma história linda, infelizmente. E felizmente também, tá? Tem 2 lados. Infelizmente ele acabou pegando um câncer, câncer cerebral, veio falecer. Depois de quando a gente estava mais ou menos 1 ano e meio de relação, ele veio e ele ficou doente, a gente lutou por mais 1 ano e meio pelo câncer e ele veio a falecer. Durante esse período, foi bem quase no começo da pandemia, então foi assim, pandemia, foi um pouco antes da pandemia, então foi aquilo tudo, o mundo girou, eu conheci uma pessoa de um jeito e terminou de uma outra maneira, mas todo dia a gente estava unido, a gente se falava que se amava, se abraçava, se beijava, curtia cada momento junto. Ele me ensinou vários momentos o que é amor, o que é companheirismo. E fora que também ele me deu muito booster para ser o que eu sou hoje e o que eu me tornei. Principalmente esse canal, porque com ele eu fui vendo que o mundo é agora, as oportunidades não voltam atrás. E se você não correr e fazer as coisas acontecer, ninguém vai fazer por você. Então, ele me ensinou muito isso. E eu aprendi isso com o meu ex-marido. E eu sou muito grato, assim, é muito louco. Eu não vou continuar falando, porque senão eu vou começar a chorar. Após o luto, eu tive um período muito grande de depressão. Eu acho que é por isso que no Podbe eu falo tanto de saúde mental. Porque saúde mental é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando. Eu tive um período de muito grande de depressão. Primeiro que eu não aceitava que meu marido tinha morrido, apesar de ser espírita e tem que tudo mais, a gente sabe como é que é o rolê. Eu não aceitava, eu neguei ajuda, tá? Isso é muito forte, as pessoas vinham falar comigo, eu falava que estava ótimo e não estava. Em vários momentos eu saí de casa, assim, quando ele já tinha partido, e saía com meus amigos, tudo mais, só para esquecer, mas assim, eu tava arrasado por dentro. Eu não conseguia chorar, isso era uma coisa muito ruim, eu não conseguia botar para fora, eu sempre falava com as pessoas que eu tava ótimo, que eu tava não sei o que, pá. Então eu confesso para vocês que eu fui entender o poder da saúde mental, né? Após tudo isso que aconteceu comigo. E essa depressão tava assim, me arrasando por dentro, porque tava num momento de pandemia,
as coisas estavam muito fechadas, eu não podia voltar para minha casa. Se eu voltasse para o Brasil, meu visto ainda estava pendente, eu não estava com a residência, então ele já tinha partido, mas o governo foi me aprovar minha residência depois de 9 meses que ele veio a falecer. Então demorou muito tempo assim para eu ter essa residência. Não foi tão fácil, né? Quando todo mundo fala, você tem residência hoje, mas eu passei uns escorpiões assim. Olha, falar, não foi fácil, não foi nada fácil. E até às vezes até hoje, depois que eu já superei e tudo mais, eu já falo de uma maneira muito tranquila, mas eu aprendi, né? Aprendi acho que com a vida, que é tudo muito passageiro, que é tudo muito para agora, que a gente tem que torcer, tem que lutar, tem que ser a gente, tem que lutar por aquilo que a gente quer. E não dá para desistir, gente. É difícil, é corrido, é trabalhoso, mas vai. Se você botou aquilo na cabeça, vai ter dias ruins, vai ter dias bons, mas você vai para cima e vai fazer acontecer. Eu criei o Podbi, vou nem falar assim, vamos falar um pouco do meu nome, Podbi. Eu queria, é bi de bicha, né, gente? Que deselegante. Mas eu criei o Podbi justamente por isso, porque eu queria um nome que fosse tanto para o inglês como para o português. Por isso que é Podbi, de ser e estar. Ser e estar, de transformar, de fazer com que as pessoas amem, gostem e tudo mais, transformem, sejam elas do jeito que elas querem ser. E Não. bi, eu uso bi toda hora, todo mundo chama bi, ó bi, é muito comum. Então eu chamo os héteros de bi, as bichas de bi. A minha mãe, às vezes, quando eu chamava ela de bi, ela ficava olhando, eu não sou só bi, não. E eu chamava todo mundo de bi. Então pra mim é muito tranquilo chamar de bi. E é uma palavra fofa, assim, ao meu ver, né? Não tem nada demais. E eu criei o podcast porque eu participei de um podcast no Sotaque Brasileiro, foi o primeiro podcast que eu participei. Gostei muito, contei minha história e eu falei, cara, se eu me senti tão bem, eu podia fazer com que as outras pessoas se sentissem bem, podia trazer informação, posso trazer alguém com motivacional. Aí entra essa coisa meio libriana minha, né? Porque eu quero sempre trazer energia, alegria, blá, 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 blá para as pessoas. E eu me considero uma pessoa muito alegre, muito carismática, de chegar, conversar com todo mundo, sempre fazer uma piadinha, me colocar em destaque para situações assim, tipo, ai que louca, eu fui lá, fiz não sei o que, caguei, bebi tudo, depois saí louca, não sei o que. Então eu sempre fui essa pessoa muito expansiva. E eu amo, né, me comunicar com as pessoas. Eu gosto dessa troca, eu gosto de entender quem é você, quem sou eu gosto de compartilhar, eu gosto de ajudar, se eu puder ajudar eu vou ajudar, se não puder eu não vou nem estar perto. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Então pra mim é um prazer fazer um podcast, porque eu amo me comunicar, né? Então eu não vejo isso como um trabalho, eu vejo isso como um amor, é como um lazer pra mim. Para quem gaveia, só para gaveia sem futuro. Tem os seus perrengues? Tem os seus perrengues, mas 99% é só alegria. Canta, viado! Cara, eu tenho um sonho do Podbi, assim, que... Eu queria muito um Podbi Talking, assim, sabe? Na TV, entrevistando outras pessoas. Eu super sou, assim, né? De querer estar expansivo. Não é à toa que eu também trabalhava na recepção de um hotel e ainda continuo trabalhando. Fala, não me diga! Hoje ainda eu trabalho na área da saúde como cuidador, depois que meu marido veio a falecer. Então eu consigo entender essa parte humanitária, eu me tornei uma pessoa muito mais empática, né, depois disso tudo. E com o Podbi, eu quero levar o Podbi para o mundo, eu sonho em levar o Podbi, assim, worldwide, né, eu acho que essa conexão com o inglês, né, que eu tô aqui na Austrália, é muito fácil, né, a gente encontrar pessoas aqui multiculturais, então sempre eu vou estar trazendo pessoas aqui, não sei se vocês perceberam, tem de pessoas de outros lugares, de outros países, então é importante essa comunicação, essa troca. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, honestamente, eu me considero uma pessoa tranquila, eu não me considero, assim, uma pessoa negativa. Eu sou uma pessoa carismática, eu gosto de me comunicar, sou bem simples, estou sempre tentando ajudar as pessoas que estão próximas a mim.
Eu sou emotivo, apesar de o povo achar que eu sou meio crocodilo, que eu não choro. Não, eu tenho um controle emocional, acho que é por isso também. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. É muito grande, assim, é muito difícil, mas eu absorvo muita coisa pra mim, isso também me faz mal. Atualmente eu sou mestre, não mestre, louca, eu tenho um curso de level 2 de Reiki, que eu fui atrás, eu adoro essa coisa holística. Então, sempre no podcast eu tô sempre trazendo alguém da espiritualidade, alguém que quer conversar sobre isso, porque eu amo, que a minha família, a minha mãe é médium, e aí ela sempre foi do Umbanda, sempre trouxe essa coisa pra gente, então a gente sempre tomou passe, sempre teve esse contato, então pra mim é muito normal conversar sobre isso, eu não vejo mal nenhum. E eu amo, assim, tipo, amo falar sobre isso, assim, tipo, eu fico pirado falando sobre isso. Cara, com o Podbe eu vejo uma possibilidade de ajudar muitas pessoas. Eu acho que isso é lindo, né? Porque você pode trazer alguém, pode fazer a vida das pessoas bem, você pode dar ênfase na forma como as pessoas são, mostrar para elas que tá tudo bem ser você. O importante, o mal é não ser você. Não adianta fazer caridade e o coração preto. Não quita. Então eu tenho essa visão no Podbe. Eu não ligo tanto para as pessoas que estão em evidência, 1 milhão. Lógico que tem muita gente que está em evidência e eu tenho vontade de entrevistar, conversar, tudo mais. Porém, eu sempre chamo as pessoas que eu acho que eu tenho uma conexão, que eu vejo que tem alguma coisa diferente, que tem um papo. Por isso que no Podbe você vê assuntos de A a zinco, assim. A gente começa falando de política, com um convidado, no outro a gente vai falar de religião, no outro a gente vai falar de espiritualidade, no outro a gente vai falar um pouco do business das pessoas, vai falar de um livro, vai falar de comportamento, a gente fala de muita coisa, né? Então, eu acho que esse é o barato de você trabalhar com comunicação. Cara, a minha infância foi muito tranquila, eu fui uma pessoa muito hiperativa, eu tive os momentos, assim, estranhos, assim, da infância que a gente quer chamar atenção, eu tive esse momentinho, uma besteira, mas eu sempre quis trabalhar de comunicação, mas eu não fiz faculdade de comunicação no Brasil, porque eu me sentia um pouco inferior aos meus irmãos, sempre eram comparados eu era muito comparado com eles, assim, meus irmãos sempre tiraram notas muito altas, e eu sempre tirei aquela nota satisfatória, eu sempre caguei para isso. Queria passar de ano, tanto que olha só, eu amarrava aquela fitinha de São Benedito, Santo Expedito, isso, senhora, Santo Expedito, e aí meus desejos era que passasse de ano. Minha família era muito preocupada, né? Tipo, João, você vai ser o quê na frente? Não sei o que, tal, não sei o que, não sei o que. E isso foi me causando um trauma também, né? Porque eu me comprava muito com meus irmãos, que eu falava, nossa, eu não vou ser nada, porque se meus irmãos, que são bons pra caramba, têm umas notas muito boas, e tão assim, tal, vão crescer muito mais, e eu não sei o que vai ser de mim. Que espécie de governo é esse que não distribui dentaduras para esse povo? Então eu tinha umas neuroses muito grandes quando eu era menor, e isso foi me curando depois dos 30 anos. Eu nunca conversava com ninguém. Eu fui começar a fazer terapia depois do luto do meu marido. Até então eu não fazia terapia, não conversava com ninguém sobre isso. Então eu ficava com esses receios. E eu tinha essa coisa da aprovação, da aceitação. Eu queria me provar muito para as pessoas que eu era capaz de certas coisas. Mas eu não pedia atenção, mas eu sempre estava querendo me provar, sempre mais, me puxando para cada vez mais coisa, assim, sabe? E eu esquecia de fazer coisa para mim, eu fazia sempre para provar para os outros. Era uma coisa muito louca. O João hoje é uma pessoa que está fazendo mais coisa para ele. Eu estou aprendendo a ser individualista, não egoísta. Eu continuo ajudando as pessoas, porém estou aprendendo a ser individualista. Eu estou focando totalmente em mim. Depois que eu tive esse foco em mim, total, eu parei um pouco de sofrer por esses boys estranhos aí que fica fazendo jogo com a gente. Parei de me entrar em cilada de amizade que só é de um lado. Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira!
parei um pouco de desprender de certos problemas que nem aconteceram, sabe? Assim, nem aconteceu o problema, eu tô lá já, assim, ó. Às vezes, preocupado com um aqui, preocupado com o outro lá, e às vezes gente, tá todo mundo vivendo, e aí eu tô aqui na Austrália aqui, moro sozinho, por escolha minha, e fico, sabe, assim, numa loucura muito grande, e eu esqueço que às vezes sou eu que tenho que puxar minhas coisas e viver, todo mundo tá vivendo as vidas de cada um, né, que tá tudo certo. Então, é verdade. A gente põe culpa ou em encosto ou no demônio. A culpa é sua, querida. Você tá aí, ó, sem macho, sem mar. Então, hoje eu tô um pouco individualista e eu tô me amando dessa forma. Eu tô focado total em mim, eu tô desprendendo todo o meu tempo em mim mesmo. E eu amo estar comigo, eu amo estar com a minha companhia, eu amo deitar, assistir um filme, abraçar um travesseiro ali, assim, 2, 3, 4 travesseiros numa cama, deitar numa roupa de cama gostosa e falar, ai, que delícia dar numa cama aqui e tal. Gratidão, gratidão. Eu amo, assim, é bem uma coisa bem libriana. Não, gente, eu amo, assim, como lifestyle, eu gosto de ir pra bar, gosto de sair pra comer. Aí vai comer um prato de macarrão, fotografa o prato. Não, que eu quero saber, me mostrar um prato de macarrão, pra quê? Adoro uma baladinha, hoje nem tanto, porque a situação da ressaca me mata muito, tá me matando muito. Eu descobri que eu gosto muito de beach tennis, apesar de não estar jogando no momento, porque tá muito frio aqui em Perth. Gosto de malhar. Não vai dar, não. Gosto também de cuidar da minha casa, gosto de planta. Amo limpar a minha casa. Gosto de falar também com as pessoas, né, além de comunicar. E que mais, gente? Eu gosto de estar apaixonado por mim, eu descobri isso. Que eu me amo, eu amo estar apaixonado por mim. É uma descoberta muito recente, que isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu acho que todo mundo devia estar apaixonado por si, antes de se apaixonar por alguém. Cara, como eu me vejo uns 5 anos, cara, eu acho que com certeza eu vou estar voando com o Podbe, com o Podnow e com os outros projetos que estão para vir aqui. Vou estar sempre com quadros novos, eu acho que a gente só está no começo. E eu estou muito empolgado com tudo que está acontecendo, assim, cada vez mais eu estou me descobrindo, eu estou me libertando, eu estou me ajudando, eu estou ajudando outras pessoas, eu estou trazendo umas pessoas que cada vez mais estão acreditando no meu trabalho também, e eu estou muito grato a tudo que está acontecendo, a todas vocês que estão vendo, e eu não me importo muito, é uma coisa muito forte, assim, no começo eu me importava muito com a visualização, hoje eu não me importo tanto com a visualização. Eu me importo com a qualidade do trabalho que eu estou fazendo, se eu estou fazendo um trabalho bom. Que eu acho que é decorrente a isso, ao esforço, consistência das coisas que você faz, que as coisas vão acontecendo. Então eu estou muito nessa pegada. Eu estou me amando, estou amando o que eu estou fazendo, estou me divertindo muito. E eu estou cada vez mais gostando dessa coisa de me comunicar, de expor para fora o que eu sinto, colocar questionamentos nas pessoas, que pense fora da caixa. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini bate-papo aqui comigo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha com seus amigos. E na próxima terça, não essa agora, na outra terça, tem vídeo novo no canal. Tá bom? O que será que a gente vai conversar, hein? E deixa um comentário o que vocês acham que a gente tinha que conversar. Tá bom? Um beijo.